Bom dia! Continuando a nossa leitura com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada, traduzida na língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje capítulo 24, que é o último capítulo do Evangelho de Lucas. Ressurreição de Jesus Cristo, capítulo 24, versículo 1 até o versículo 53. Versículo 1. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas, as mulheres, ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Versículo 2. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Versículo 3. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Versículo 4. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Versículo 5. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Versículo 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia. Versículo 7. Dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Versículo 8. E lembraram-se das suas palavras. Versículo 9. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Versículo 10. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Versículo 11. E as suas palavras lhes pareceram como desvario, e não as creram. Versículo 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Versículo 13. E eis que ao mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Versículo 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Versículo 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Versículo 17. E ele lhes disse: Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Versículo 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu o peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm acontecido nestes dias? Versículo 19. E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Versículo 22. E verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro
Versículo 23. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Versículo 25. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E, versículo 28, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Versículo 29, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, ele o deu. Versículo 31. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Versículo 34. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Versículo 35. E eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Versículo 36. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Versículo 38. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Versículo 40. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Versículo 41. E não o crendo, eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tende aqui alguma coisa que comer? Versículo 42. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Versículo 43. O que ele tomou e comeu diante deles. Versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Versículo 45. Então abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Versículo 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Versículo 47. E em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém.
Versículo 48. E dessas coisas sois vós testemunhas. Versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Versículo 50. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Versículo 51. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Versículo 52. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Versículo 53. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Terminamos aqui o capítulo 24, o último capítulo do Evangelho de Lucas. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece